Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta. Eu vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre a perda natural da mediunidade. Nós, os espíritas que estudamos a literatura espírita, sabemos, especialmente nas obras fundamentais codificadas por Allan Kardec, e em especial entre estas, o Livro dos Médiuns, que todos somos médiuns, que a mediunidade é de origem espiritual e que fica localizada no perispírito. Sabemos também que a mediunidade ocorre pela interação do perispírito do espírito comunicante com o perispírito daquele que se presta à condição de médium, encarnado ou desencarnado, posto que os espíritos no mundo espiritual também se valem de médiuns desencarnados, conforme nós aprendemos na literatura espírita. Sabemos que, estando o espírito encarnado, a mediunidade reflete em seu corpo físico, através de uma predisposição orgânica que influencia no maior ou menor grau de sua ostensividade. Daí dizemos, então, que a mediunidade é de natureza orgânica e que o sistema nervoso, principalmente o cérebro, é o principal sistema responsável, então, pela mediunidade, pela própria mediunidade. Aliás, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, elucida que a mediunidade é inerente ao ser humano, a depender de uma predisposição orgânica, onde cada pessoa, então, a manifesta em maior ou menor grau, sendo raro, então, aquele que dela não apresente nenhum rudimento. Vamos alertar também, nesse momento, que aqui não iremos falar da perda ou suspensão da mediunidade pelo mau uso que o sujeito faz dela, então um pouco por problemas de saúde que a criatura vem a ter, ou ainda por uma provação pela qual o médium passe. Abordaremos sim a perda natural da mediunidade pela pureza espiritual alcançada pelo espírito imortal. Então, recordemos que, sendo o perispírito, isso é importante começar por aqui, que sendo o perispírito uma matéria quintessenciada, ele é composto de diversos corpos com finalidades específicas no processo evolutivo do espírito, e que o homem é formado pelo corpo físico ou soma, segundo o espírito André Luiz, o duplo etérico ou biossoma, o perispírito ou psicossoma, o corpo mental e o espírito. Recordemos ainda que à medida que o espírito evolui na escala espírita, e essa escala espírita está incerta lá em O Livro dos Espíritos, o seu perispírito, composto por diversos corpos entre si, alguns densos e em materialidade, vai se desvanecendo, a ponto de só lhe restar um único, que é o corpo mental, que se confunde com o espírito no curso do tempo, sendo este, por exemplo, o caso de Jesus, que precisou de 1 milênio para restaurar os corpos densos do seu perispírito para encarnar entre nós, segundo nos relata o espírito Ramatiz, pelo médium Ercílio Mais era o nome do médium, sem que isso lhe resultasse em um retrocesso espiritual em razão das suas conquistas, posto que as conquistas do espírito elas são definitivas, não retroagem, o espírito não regride. Aliás, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz afirma que o corpo mental, já conhecido por diversos pesquisadores, funciona como envoltório sutil da mente e que, naquele momento, ele não poderia defini-lo com mais amplitude, além daquilo já conhecido, e isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Esse livro veio à luz em 1958, no século passado, portanto. Assim, século XX, né? Assim, com a evolução do espírito, seu perispírito, ou ainda psicossoma, conforme denomina André Luiz, e nós repetimos, vai perdendo então os corpos mais materializados da sua constituição, restando apenas então o chamado corpo mental. Nós temos um trabalho a esse respeito, quem quiser ver novamente, se não ouviu, ou vê-lo, está no vídeo hashtag 147 Perispírito e Corpo Mental. Dito isso, explicado isso, perguntamos se será fato que perderemos no curso da nossa ascensão para Deus a condição de médium, uma vez que a mediunidade está originalmente sediada na integralidade dos corpos do perispírito. E recorrendo então à literatura espírita, uma vez mais, lá no livro Alma e Coração, de Emmanuel, por Chico Xavier,
referindo-se ao corpo mental, o Espírito Emmanuel afirma que a mente é a casa do Espírito. Ele ainda faz uma metáfora com a habitação humana, lembrando que quanto mais instruída a pessoa, maior asseio goza sua moradia. E mesmo que seja assim uma moradia singela, ela goza de limpeza, ordem, segurança e também bom gosto. E que essas condições, então, não devem ser restritas ao exterior da vivenda, mas também ao seu interior. Afirma Emmanuel que, como qualquer vivenda, a mente, como casa mental do espírito, possui diversos compartimentos com finalidades próprias e que, por vezes, sobrecarregamos algumas delas, ou algum desses compartimentos, com coisas inadequadas às nossas reais necessidades, como o preconceito, como a desesperança, como as queixas, as mágoas e os vícios de toda ordem, especialmente os vícios mentais. E com isso, diz Emmanuel, dilapidamos os tesouros do tempo e as oportunidades de progredir pelo emprego equivocado de nossas forças, exigindo então imediata assistência reparatória de nossa casa mental, do nosso corpo mental. Superando essa fase, todos a superaremos, conscientes da necessidade de progredir intelectual e moralmente, nós deixaremos lentamente a condição de espíritos imperfeitos, na qual somos médiuns de tantos outros espíritos bem ou mal intencionados, para alcançarmos então a condição dos bons espíritos, na qual continuaremos médiuns, sim, dos espíritos de Deus, afinizados com os bons espíritos, de modo geral, e compadecidos dos espíritos que ainda alimentam seus próprios equívocos. A exemplo disso, vejamos o nosso Chico Xavier, dentre tantos outros ainda nossos desconhecidos, mas que abundam sobre toda a terra. Na condição de bons espíritos, então, atendemos à vontade de Deus na comunicação dos ideais edificantes da espiritualidade superior, seja no campo da arte, seja no campo da ciência, da filosofia, da moralidade, pois muito ainda teremos a aprender com esses espíritos. Mais tarde, bem mais tarde, na condição de espíritos puros, já não mais seremos então médium de espírito algum, pois alcançada a pureza espiritual, seremos autossuficientes, por termos chegado à perfeição a que nos destinou Deus. Aí então seremos realmente deuses, conforme o próprio Cristo Jesus afiançou. Ele próprio, um espírito puro, uno com Deus, em quem Deus realizou e realiza suas obras. Seremos nós como o Cristo Jesus, a expressão do amor na humanidade, uma vez que estando em Deus, que é amor, como disse o evangelista João, e Deus estando em nós, seremos também amor. A caminhada é longa e urge que a iniciemos conscientes de que somos um investimento de Deus e que Deus não pede um só de seus investimentos. Não pede não, pois Deus é um bom investidor, né? Pois o Espírito puro, Jesus, realizando a vontade de Deus entre nós, afiançou o seguro das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma só haverá de se perder. Então nós perdemos de maneira natural a nossa mediunidade, uma vez que alcançamos a nossa individualidade absoluta, nos tornamos autossuficientes, porque estaremos então em Deus, e Deus estará em nós, e através de nós realizará as suas obras, como faz através do Cristo Jesus, nosso modelo e guia. Você é espírita, porque o vídeo é espírita, é para os espíritas, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos espíritas, e vamos adiante, sempre adiante.